Bem, e hoje estamos recebendo mais uma vez o nosso irmão que vem da cidade de Bauru, o Edgar Miguel. Vem aqui bater um papo com a gente, fazer essa palestra. É sempre muito bem-vindo. Sempre um prazer estar recebendo você aqui. O Edgar, boa noite. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Boa noite a todos. Uma alegria poder estar aqui novamente. Eu agradeço muito o convite. E um dos motivos que eu gosto muito de vir aqui é que vocês participam da palestra. É muito bom quando vocês falam, porque vocês direcionam o assunto para onde é necessário. E eu estou contando com isso de novo hoje aqui, né? Eu penso, gente, que a doutrina, ela é uma forma de viver. O Cristo é uma forma de viver. Qual forma de viver? Uma forma de viver que nos cause bem, que nos traga felicidade, aquela felicidade que a gente procura. Aquela felicidade que às vezes a gente pensa que não existe. Mas existe. Muito possivelmente ela é um pouco diferente do que a gente pensa. Porque ela é melhor ainda. As crianças não sabem imaginar coisas maravilhosas, que é possível. E nós somos crianças espirituais. A felicidade que a gente alcança, o pai fala assim: filho, eu tenho tanto mais felicidade. Essa que você sente é pequenininha. Então, o perigo que a gente corre é a gente já ter trombado com a felicidade e não ter identificado. E aí ela passa reto. Sabe quando você pega um ônibus, você passa o ônibus e fala: que ônibus era aquele? E era o seu. Aí você perde. Vai ter que esperar o próximo. A pergunta que eu levanto é: será que na nossa vida já não existe os componentes da felicidade e a gente não está entendendo? Eu acho que a gente corre muito esse risco de já existir na nossa vida todos os ingredientes da felicidade e a gente não está sabendo fazer essa receita. Na verdade, eu tenho certeza disso. O tema hoje, não sei se vocês sabem, é uma pergunta. A pergunta é: o que te perturba? Eu acho que eu fiz isso o ano passado, quando eu estive aqui. Funciona assim: alguém, quem quiser, ou aqueles que quiserem, dentro do tempo que a gente tiver, coloca alguma coisa que esteja perturbando o seu coração. Sem entrar em detalhes pessoais, né? Não vamos ser indiscretos aqui, mas alguma coisa que esteja te perturbando. Muito possivelmente o que te perturba muita gente, né? Então, se alguém ou algumas pessoas quiserem colocar para a gente o que está afligindo o seu coração, quem sabe eu consiga dar a minha opinião à luz da doutrina, à luz do Cristo, conforme meu entendimento. E aí todo mundo pensa sobre. O que vocês acham? Vamos tentar? Alguém gostaria de dizer o que te perturba? Oi. Dívidas materiais? E o que te perturba sobre isso? Vou falar claramente para facilitar para vocês entenderem. A minha filha se envolveu em vários tipos de dívidas, com a agiota, e ficou tudo para mim. Levou tudo em mim, essa responsabilidade, ficou tudo para mim. E hoje eu não tenho mais. Eu já fiz tudo que eu pude e não tenho mais recurso para poder ajudar. Vou aqui e vou assim, sem saber o que fazer. Muito bem. Então, não sei se todo mundo ouviu, alguém da família dela contraiu muitas dívidas e, segundo o relato dela, me corrija se eu estiver errado, isso recaiu sobre você e você não tem mais recursos para ajudá-la.
Tudo bem, gente? Não é só com ela, né? Muitas vezes. Qual que é a essência da questão que ela disse? Qual que é a essência? Alguém que a gente ama tem um problema e esse problema nos afeta. Tá certo isso? Estou falando corretamente? E a gente precisa saber o que a gente vai fazer com ele. Certo isso? Isso quase não acontece, né? Quase não acontece. Em Bauru acontece bastante, mas aqui não, eu sei. Né? Muito raro. Certo. Temos várias questões aí. A sua filha não deve ter menos de 15 anos. 31 anos. Muito bem. Ok. Então, vamos lá. Veja, um ponto importante. Vocês não devem acreditar em mim. Isso é muito importante. Eu posso estar falando bobagem. Eu sou só uma pessoa que tem uma ideia, uma opinião sobre alguma coisa. Tá certo isso? O único que não erra é o mestre. Dali para baixo, desconfiem. Tá certo? O que isso quer dizer? Reflitam sobre o que eu vou dizer. Certamente eu não serei perfeito no que eu vou dizer, não tenho a menor dúvida disso. É por isso que é a vantagem da gente estar conversando em grupo, que eu aprendo. E corrijo algumas coisas que eu falar errado. Então, pensem no que eu vou dizer. Algumas coisas talvez estejam certas, outras coisas joguem fora. Combinado? Ótimo. Muito bem. Quando os nossos filhos nascem, quando eles são pequenos, os pais têm plena responsabilidade sobre eles. Tá certo? E os filhos não têm muita escolha se eles vão fazer o A ou B. Porque os pais mandam. O filho não quer ir para a escola. Vai assim mesmo. Ponto final. Vai chorando, vai doente, mas vai. Tá certo? Por quê? Porque todos nós sabemos que é muito importante para a felicidade, para o crescimento da criança, que ele estude, que ele saiba ler, escrever, fazer contas, porque senão a vida dele vai ser muito dolorosa. Tudo bem, gente? Muito bem. Conforme as crianças vão crescendo, elas passam de uma situação de zero responsabilidade, porque a responsabilidade é toda dos pais, e elas vão ganhando responsabilidade. Conforme elas crescem, a responsabilidade dos pais diminui e a dos filhos cresce. Faz sentido? Muito bem. Ok. Por quê? Porque eles são pessoas. Por incrível que pareça, nossos filhos são pessoas. Não podemos esquecer disso. E antes de serem pessoas, são filhos verdadeiros do Pai, de todos nós. Como nós sabemos na doutrina, Kardec é muito claro, eles são empréstimos para que com eles a gente se desenvolva, com eles a gente aprenda muitíssimo. Então, quando eles adquirem, nós que conhecemos a lei da reencarnação, conforme eles vão, o corpo vai crescendo, todos os recursos físicos ficam à disposição do espírito encarnado, e ele consegue pensar com lucidez, ele consegue fazer um monte de coisa, bem, enfim, ele é senhor de si. E quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Tudo bem? Então, o questionamento, no caso, que eu coloco é: os pais de um filho ou de filha de 30 anos, o quanto os pais são responsáveis pelo que o filho faz? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. O filho engravida, ou a filha engravida. Quem tem criado o filho? Os pais? Veja, percebam que eu não estou respondendo, né? Por quê? Porque depende. Os pais podem decidir
cuidado do neto. Mas no meu entendimento, o bom, o ideal é que essa decisão seja uma decisão livre e não imposta. Então, espera um pouquinho só. Então, assim, eu, pai, avô, por exemplo, eu decidi cuidar do neto. Quando eu decido cuidar do neto, eu não posso reclamar. Porque eu decidi. Eu fui obrigado. Tinha uma arma na minha cabeça? Não tinha. A gente precisa tomar cuidado com a seguinte frase: eu tenho que. Essa é uma frase, no meu entendimento, muito perigosa. Quem é que disse que você tem que? Quem que disse? Porque o tem que é como se alguém me obrigasse. Tá certo? Pega o ladrão, você tem que me dar o seu carro. Aí eu tenho mesmo. Tá certo? Estou obrigado. Fora isso, eu não tenho que nada. Eu sou livre para decidir. E é claro que todas as minhas decisões têm consequências. Ou melhor, têm consequências. Por quê? Porque é da lei que toda plantação tem uma colheita. Se eu plantar arroz, não tem jeito. Eu só vou colher arroz. Não dá para colher maçã se eu plantar arroz. Não é possível. Então, nós, pais, ou isso a gente pode expandir, isso serve para todas as nossas decisões. No final das contas, nós somos livres para decidir o que fazer. E da mesma forma que a gente decide que a criança vai para a escola, mesmo que chorando, porque ela não quer ir, e nós estamos plenamente convictos que é o melhor para ela, e esse choro a gente ignora. Quando os filhos, em outras situações, quando os filhos crescem, nós temos a liberdade de falar: não vou fazer tal coisa. Eu tenho liberdade. Ah, mas ele vai ficar chateado. Isso é outro problema. Problema de quem ficar chateado, inclusive. Então, nós precisamos avaliar o que é ajudar. Será que eu estou ajudando o meu filho quando eu faço tal coisa? Ou eu estou apenas facilitando a vida dele? E às vezes facilitar a vida dos filhos é estragar a vida do filho. Vou dar um exemplo. A criança está lá com dificuldade para pegar o garfo. Ele pega o garfo, a comida cai e ele não come. Aí você vai lá e dá comida na boca. O que você está fazendo? Parece que você está ajudando o seu filho a comer. Parece. Mas no meu entendimento, e aí para discussão, você está enfraquecendo o seu filho. Porque ele não está exercitando o cérebro, a musculatura do braço, para adquirir a habilidade de comer sozinho. Então, você está prejudicando o seu filho. Quando você faz por ele. Deus faz alguma coisa no nosso lugar, gente? Não. Ele não move um músculo. Ele não está nem aí com as nossas dificuldades. Por quê? Porque ele sabe que nós somos capazes de aprender. E ele quer, e ele sabe que ao aprendermos, nós seremos felizes. Oi. Percebam, por isso que eu não respondi nem sim nem não. Porque cada situação é única. Única. Agora, a parte importante, porque assim, você que está aqui, não é a sua filha.
Então, e é você que está com o coração aflito. Muito bem. Quando a gente faz tudo que está a nosso alcance, a gente faz tudo. Mesmo que o nosso tudo não resolva. Dá para fazer alguma coisa além do tudo? Não dá, né? Não dá para fazer além do tudo. O tudo é tudo. Já fiz tudo. Ótimo. Fique em paz. Fiquemos em paz, porque você fez tudo e mesmo assim não alcançou o resultado esperado. Por quê? Porque nós precisamos entender que na vida, uma parte é nossa responsabilidade, a outra parte não é. Existe uma parte que é do outro e outra parte que é de Deus. Eu só posso fazer a minha. Por isso que, quando a gente educa os nossos filhos, e os nossos filhos têm vidas desequilibradas, olhe para você e fala assim, você fez tudo? Fiz. Fique em paz. Você vai chorar junto com ele, eu sei. Chore, mas chore em paz. Entendem o que eu digo? É melhor chorar em paz ou chorar com remorso? Em paz, né? E eu acho que nessas situações a gente sempre vai chorar. Mas chore em paz. Chorar em paz já é felicidade. Porque no Evangelho de Jesus está claro, mas não explícito, de que felicidade é paz de consciência. Se você fez tudo, esteja em paz. Ah, mas a pessoa que eu amo está sofrendo. Chore junto. Mas chore em paz. Então, se, em situações parecidas como a sua, se você fez tudo e ainda assim não resolveu, é porque a vida entende que é assim que tem que ser. Por quê? Porque não podemos fazer além do tudo. Você não pode sair roubando por aí. Tá certo? Não tem sentido. Isso não é ajudar. Eu vou roubar para minha filha não ser... Não podemos. Existem limites, existem regras na sociedade e na vida. Então, é preferível chorar de tristeza do que de angústia. Eu prefiro trocar essas dores. Então, o que eu posso dizer é, analise se você fez tudo e pelo jeito já fez tudo. Fique em paz. E mais um pouquinho, né? E talvez até alguma coisa que não devia, né? Tá certo? Fique em paz. Ah, mas uma filha... Vai! É justo que as pessoas, que os nossos filhos, que os nossos queridos vivam as consequências dos seus atos. O Pai, Ele não nos deixa viver as consequências dos nossos atos? Pronto. Por quê? Porque de que jeito que a gente aprende, gente? Vivendo as consequências dos nossos atos. Há outro jeito? Sim. É quando a gente olha, vê o outro, nossa, não vou fazer aquilo que vai dar ruim. E você decide não fazer. São escolhas. Eu não estou dizendo para a gente ser omisso, para a gente ser indiferente a ninguém, absolutamente. Mas nós precisamos entender essa questão da responsabilidade. E usarmos a forma como o Pai lida conosco para que a gente lide com os outros da mesma forma. Porque o Pai nos ama. E Ele, nos amando, o que Ele quer, acima de tudo? Que sejamos felizes. E Ele entende que a gente só vai ser feliz quando a gente estiver plenamente desenvolvido. Plenamente maduro, perfeito, dentro do nível que a gente conseguir chegar. Só desse jeito. Enquanto a gente depender de alguém para ser feliz, nós não seremos plenamente felizes. Então o Pai, a vida, trabalha a todo custo para que a gente se desenvolva. E a gente só se desenvolve no esforço. Não há alternativa. Eu gosto de brincar, falar assim, ninguém aprende nada numa festa. Nada. Talvez é se portar bem numa festa, é a única coisa. Onde a gente aprende? Na dificuldade. No problema. Benditos os problemas que a gente tem. Senão a gente estaria tudo para trás.
Os problemas, aqueles que a gente não gosta de ter, são bênçãos. Por isso que o Cristo e a doutrina, e como eu disse no começo, eles vêm nos colocar uma nova forma de ver a vida. Nós aprendemos, infelizmente, que é bom procurar sombra e água fresca, não é? Então, ninguém aprende nada na sombra e na água fresca. Nada. Nada. E por conta da busca de não fazer nada, que é a sombra e a água fresca, a gente deixa de ser feliz. Porque a gente é feliz, gente, quando a gente se auto-admira. Puxa, eu consegui. Puxa, eu me disciplinei. Puxa, eu parei de reclamar. Puxa, eu parei de ter aquele vício. Puxa, que legal. Meus pensamentos eu consegui melhorar os meus pensamentos. Eu olho para mim e gosto da vida que eu estou me dando. Isso é felicidade. Percebam que eu não dependo de ninguém para ser feliz. Porque não pode depender de alguém para ser feliz. Por quê? Porque nessa vida temporária que a gente vive, nós vamos perder todo mundo. Todo mundo irá embora. Ou não? Tem duas opções, ou eles vão embora ou eu vou antes. Porque nessa vida temporária os ciclos vão fechar. Eles vão desencarnar ou eu vou desencarnar. Ponto final. Então, da forma como a gente está, as coisas todas vão mudar. O desencarne, que Kardec chama de lei de destruição, mas que a gente pode falar de lei de transformação, que é a mesma coisa, vai mudar tudo. Nós vamos trocar de posições. Por quê? Para que a gente aprenda que o grande tesouro que a gente busca está dentro de nós. Jesus não diz que o reino do céu se fará dentro de nós? Nós estamos construindo esse reino dentro de nós? Não! A felicidade está longe, então. Estamos construindo? Ela está mais próxima. Ok? Espero ter ajudado na ideia, trazendo, não só para você, mas para todos, a ideia de que nós não somos responsáveis por tudo. Nem por todo mundo. Mas que, olha só, preciso fazer um adendo. Apesar de não sermos responsáveis por muita coisa, não somos. Nós podemos amá-los, podemos ajudá-los no sentido amplo e profundo, sem fazer por eles. Podemos apoiá-los, podemos consolá-los, podemos aconselhar, mas não podemos viver por. Não podemos viver por ninguém. Graças a Deus. Porque senão, nenhum filho ia ser operado. A mãe ou o pai entrar no lugar. Não ia, gente. Por isso que Deus não deixa. Quem for operado é só a pessoa. A mãe e o pai não podem ser operados junto. Senão, a gente não ia deixá-los viver e voarem. Para discutirem, hein? Ok? Espero que fiquem em paz. Eu acho que dá para a gente conversar sobre mais uma angústia, se vocês quiserem. Alguém gostaria? Da última vez vocês... Olha, uma das perguntas mais tocantes que me fizeram, que eu faço essa palestra muitas vezes, em muitos lugares, foi aqui. E eu conto em outros lugares qual foi a pergunta. Depois eu conto para vocês qual foi. Foi uma das perguntas mais tocantes que me fizeram. E eu dei essa palestra mais de 20 vezes. Alguém vai arriscar? Ou ninguém... Mas eu estou contente, ninguém tem angústia nenhuma no coração. Excelente isso! Excelente! Isso é verdade, gente? Hã? Ou estão tímidos? Tímidos, é. Ó, eu vou dar uma dica. Você pode falar assim, olha, eu tenho uma amiga que tem tal problema. Entendeu? É ótimo, sempre funciona. Ou então você fala assim, eu tenho uma vizinha que ela me contou que ela tem tal angústia. Pronto, é resolvido. E aí, gente?
Oi, você tem uma vizinha. Ansiedade. É. Não, mas metade do grupo aqui vai estar junto. O que te perturba é a ansiedade. Você consegue falar um pouquinho mais sobre a sua ansiedade? Porque a sua ansiedade é só você tem. Como é a sua ansiedade? É uma ideia de que as coisas vão acabar muito mal. Mal. Entendo. Tá tudo bem, mas daqui a um tempo vai piorar. Vai dar tudo ruim. É mais ou menos isso. Sim. Oi, tem alguém igual assim? Ó, então, olha só, vocês ouviram que ela disse é mais forte que a gente. Eu não concordo. Eu conheço muita gente ansiosa, é claro. E tem uma frase que me chegou que fala muito dos ansiosos. Fala assim: passei por muitas tragédias na minha vida. Algumas até aconteceram. É assim, não é? Mas os ansiosos passam por todas. 3 ou 4 acontecem. Elas passaram por 20. Né? E não é inevitável. Não é mais forte que a gente. Eu penso, é uma opinião bem particular, que a gente, e aí eu não estou falando só dos ansiosos, estou falando de todos nós, a gente gosta um pouquinho do jeito que a gente é. A gente tem um certo prazer mórbido em ter alguns jeitos. Então, o ansioso, ele gosta um pouquinho de ser ansioso. Por quê? Porque existe um benefício na ansiedade. A pessoa ansiosa é alguém que antecipa problemas que vão ocorrer. Então, eles estão pensando, viaja, já pegou mala, não sei o quê, já abasteceu, já não sei o quê. São pessoas resolutivas. As pessoas ansiosas resolvem muita coisa. Custa bem caro a elas. Por quê? Porque elas passam da conta. Se a gente fizesse assim, vou viajar amanhã, preparou o carro, mala, pegou isso, pegou aquilo, tal. Acabou. Encerrou o assunto. Não pensa mais na mala. Já fiz tudo. Então, o problema não é a reflexão resolutiva para se antecipar. Isso se chama ser previdente. O problema é que continua. Passa a noite pensando. Será que eu esqueci isso? Já peguei aquilo, vai lá, olha para a mala de novo, né? Tá lá, não sei o que, não sei o que. Não para. E fica, certo isso? E fica num ciclo vicioso. É um vício mental. Só que isso existe um... Como a ansiedade traz o benefício de ser uma pessoa que geralmente muita gente conta com, porque é uma pessoa que resolve tudo. E aí as pessoas vão deixando para essa pessoa resolver tudo. E aí um dia que não demora muito, a pessoa fala assim, não aguento mais, eu resolvo tudo nessa família. Resolve o que quer. Você foi lá e pegou o posto para si. Aí os outros que são mais lentinhos, entendeu? Acham ótimo. Não é assim? Depois você reclama daquilo que você quis. Olha só como a gente é estranho. A gente é bem estranho, né? Então, a gente precisa olhar para a gente e se conhecer. Então, lá, questão 919 do Livro dos Espíritos. O que eu faço? Conhece a ti mesmo. Não tem outro caminho, gente. A gente precisa entender como a gente funciona, como a nossa cabeça funciona. Então tem esse ganho, que a gente chama de benefício secundário, né? É uma pessoa muito requisitada, é uma pessoa que fica sabendo de tudo que acontece, porque todo mundo procura, é uma pessoa que se sente muito útil, mas é uma pessoa altamente sobrecarregada. Porque possivelmente ela cuida do mundo todo, menos da própria vida. A Cecília Meirelles, se não me engano, ela fala assim, estando muito ocupada, tomo conta do mundo. É com certeza ansiosa. Então, um grande
uma grande questão para a gente pensar. Quando a gente encerrar esse ciclo, quando a gente desencarnar, a gente vai fazer um balanço do período de escola. E aí vamos fazer uma pergunta importante para a gente. Importantíssima. Penso eu, né? Vamos fazer essa pergunta. Vamos perguntar assim. Ou eu vou perguntar para mim mesmo. O que você fez da sua vida? O que você fez com você? Porque ninguém faz nada com a gente, viu, gente? Só eu faço comigo. O que você fez com você? No que você se tornou? Essa é a grande pergunta. E, detalhe, essas perguntas a gente pode fazer hoje e todo dia. E não vão perguntar se você resolveu o problema da família inteira. Não vão perguntar. Porque isso não importa. Importa o grande resultado final, que é o objetivo de estarmos aqui nessa escola. Por que a gente veio nessa escola? Para aprender a ser mais feliz. Aprendemos a ser mais feliz? Não, volta para lá. Ponto. Volta, aprende melhor. Então, nós precisamos verificar o que a gente está fazendo com a gente sendo dessa forma. Nós temos o poder de não ser ansiosos? Eu não tenho a menor dúvida que sim. Claro que todo mundo vai dizer é difícil. E eu não tenho a menor dúvida que é difícil. Menor dúvida. Sabe, vocês já perceberam que tudo aquilo que a gente não sabe é difícil? Para mim é dificílimo tocar violino. Dificílimo pilotar um avião. Dificílimo andar de patins. Eu adoraria andar de patins. É dificílimo para mim. Para quem sabe é facílimo. Então, essa história de a gente falar que é difícil é conversa para boi dormir. Isso é para nada. Desculpa engarrafada. É difícil porque você não sabe. E é difícil até que você saiba. Então o que eu tenho que fazer? Se esforce. Então existem meios. Vou contar uma coisa que os ansiosos nunca acreditam. É possível você falar assim, eu tenho um problema para resolver e eu vou pensar nisso só amanhã às 14h. É possível. Marca horário, põe na agenda. Vou pensar nisso. Adianta eu pensar hoje? Não. Então vou pensar amanhã às 16h. Porque hoje eu tenho mais coisa para pensar. Eu tenho que pensar dos problemas de hoje. Os problemas de amanhã eu penso amanhã. Olha Jesus falando assim, a cada dia o seu trabalho. Porque pode ser que eu não tenha o problema amanhã. Pode ser que eu desencarne antes. Pode ser que o problema mude e deixe de ser problema. Então, nós podemos, exige treino. No começo, dá muito trabalho. Da mesma forma que aprender violino, ou aprender qualquer coisa. Então você vai se recusar a pensar numa coisa e o pensamento vai voltar. E você vai falar não e ele volta, não, ele volta. E a gente precisa ver quem é que vai ganhar. E quem é que ganha? Se você insistir, é você que ganha. Se a gente estudar André Luiz, a gente vai ver como o pensamento funciona. O pensamento funciona na base de trocas, na base, ele atrai pensamentos iguais. Então, muita gente do lado de lá, que pensa como eu penso, fortalece a forma como eu penso. Então, quando eu me proponho a pensar e a sentir de uma outra forma, eu preciso de um esforço importante para romper com essas conexões do lado de lá. E criar outras conexões mais harmoniosas e que me ajudem, que me desgastem menos, que me façam bem, melhor do que... Então, existem técnicas, existem profissionais que podem ajudar todos os ansiosos. E é a mesma coisa que ir na academia para ganhar músculo. Precisa ser feito todo dia. Não tem jeito. É que nem escovar os dentes. Você tem que fazer 4 vezes por dia, senão você vai pagar muito caro no dentista. E possivelmente vai ficar sem dente. Qual que é a solução? Eu tenho que
perder, entre aspas, meu tempo 4 vezes por dia para escovar direito? Tem. Eu não quero. Ok, você é livre. Então, a ansiedade é um desafio agora eu vou falar o que está por trás dela. O que está por trás dela, deixa eu ver se tem uma forma leve de dizer o que eu vou dizer. Não tem. Pensei rápido, né? Por trás da ansiedade existe o medo. Vocês já sabem disso. E por trás do medo tem uma falta de confiança na vida. A gente ainda não internalizou a certeza de que o Pai cuida. A gente não... Quando acontece alguma coisa diferente do que a gente quer... Vejam como eu disse, hein? Eu não falei que quando acontece uma coisa ruim, porque não acontece coisas ruins na vida de ninguém. Vocês conseguem suportar essa frase? Essa frase geralmente me tacam pedra. Não acontece coisas ruins na vida de ninguém. O que acontece na nossa vida? Coisas que eu não quero. Essas acontecem bastante. Então, se a hora que eu sair daqui quebrar uma perna, tropeçar ali e quebrar a perna, eu devo dizer que seria a melhor coisa que aconteceu comigo hoje. Porque nada acontece sem uma boa razão. Nada acontece que não seja útil para a minha felicidade, para o meu aprendizado sobre a felicidade. A nossa confiança, o nosso entendimento da vida precisa chegar nesse ponto, que é o ponto mais importante. Por isso que o Cristo veio nos dizer que existe uma outra forma de viver, uma forma melhor. Olha a vida do Cristo, foi boa? Não foi simples, não foi fácil. E ele saiu daqui feliz. É assim que se vive. A gente precisa romper, sair da prisão que a gente vive e que diz assim: sofrer é ruim. Que diz assim: coisas que dão trabalho não são coisas boas. Porque ficar doente dá trabalho, né, gente? Quebrar o pé dá trabalho, né? Aprender dá trabalho. Não ser ansioso dá trabalho. Não ter medo dá trabalho. Confiar dá trabalho. E a gente não quer trabalho nenhum. Nós somos essencialmente preguiçosos. Nós queremos sombra e água fresca. E Jesus inaugurou a lei do esforço quando ele disse assim: cada um somente terá segundo as suas obras. Então eu não vou ser feliz se eu não trabalhar para a minha felicidade. Vou dar um exemplo chato. Eu não tenho uma boa família, por exemplo. Eu queria tanto ter uma família que me acolhesse, que me compreendesse. Tá certo isso? Mas eu não tenho. Como que eu faço para ter? Simples. Seja um bom filho, um bom pai, uma boa esposa, um bom tudo dentro da família. Porque você estará plantando a família boa que você vai merecer colher amanhã. Simples assim. Lei do esforço. Lei da plantação e da colheita. Eu quero ter muito tal coisa. Plante. Porque de graça não virá. Então, gente, acreditem que vocês são capazes de não serem ansiosos, por exemplo. O Pai nos fez plenos. Existe uma grandeza dentro de nós que a gente não tem ideia. Nós somos aquele diamante que não sabe que pode brilhar. E que acredita, infelizmente, quando os outros dizem que a gente não serve para nada. Quando a gente diz que a gente não serve para nada. Nós precisamos dizer assim: hoje eu não sei, mas amanhã eu vou saber.
Porque eu sou feito de um material divino. Eu sou filho de Deus. E eu não sei fazer, mas eu vou aprender. Pode demorar 1000 anos, mas eu sou capaz de aprender. E quando eu aprender, eu vou ser mais feliz. Essa é a proposta do Cristo no meu entendimento. A grande proposta do Cristo, a grande proposta da doutrina. E eu agradeço a vocês, o tempo acabou, eu agradeço a vocês por ter compartilhado essas angústias, que são de todos nós no final das contas, mas eu gostaria muito de relembrar a mensagem do Cristo. Nós somos amados, o Pai cuida, mas não faz por nós, de jeito nenhum. Por quê? Porque Ele olha para a gente e fala assim, você pode aprender, vamos, eu te ajudo a aprender. Mas não farei por você, porque te respeito, porque confio em você. E Ele pede no final que a gente confie nele também. Não que Ele nos dará facilidades, porque as facilidades são ruins, estragam a gente. Mas Ele nos dará exercícios, que a gente chama de problemas ainda, né? Exercícios para que a gente goste da gente ao resolvê-las. Que Jesus nos abençoe e Ele abençoe demais. Oi. Qual? Ah, é. Eu tinha esquecido. A pergunta foi feita por alguém que estava naquela região ali, mas eu não lembro, foi uma senhora, uma moça, disse assim, como que se vive feliz diante de um parente que não está bem, que está muito doente? Como se vive, olha a pergunta, como se vive feliz diante de alguém que precisa de muitos cuidados e que a gente ama muito? Foi uma pergunta maravilhosa, eu agradeço demais e eu conto para todo lugar que foi aqui. Muito obrigado, gente. Vocês enriqueceram minha noite. Edgar, imensamente agradecido a você pela presença na noite de hoje. Seja sempre bem-vindo. Logo, logo estará aqui com a gente novamente. Muito obrigado, viu? Boa noite, amigos. Nosso muito obrigado também ao Miguel. Agora vamos aos nossos passos. Vamos nos ligando em pensamento e coração, buscando as alturas infinitas, buscando a Deus, a Jesus, buscando nossos amigos espirituais. E agradecer, Pai, mais uma vez. Agradecer a esses irmãos que desde as primeiras horas da manhã já vem preparando esse ambiente para nos receber, para nos ajudar, nos proteger e proteger todos os trabalhos da nossa casa. Agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, pelo dia de hoje, pela liberdade do corpo físico, de estarmos reunidos na nossa casa de oração. Agradecemos pelo pão na nossa mesa, por termos um lar para onde retornar, por o Senhor ter permitido que os benfeitores espirituais possam visitar todos aqueles irmãos que os nomes estão na nossa caixinha de pedidos, que todos eles possam ser aparados e possam, Pai,
e se melhorando a cada dia. Agradecemos também pelo novo despertar, onde temos a oportunidade de corrigir algumas de nossas falhas, para sermos melhores amanhã do que o que fomos hoje. Agora eu quero pedir aos médios que possam erguer as suas mãos, que os benfeitores espirituais possam dividir toda essa energia, todo esse amor a cada um de nós, porque eles sabem a necessidade de cada um, que já durante a palestra eles já trabalham com a gente. Eles sabem a necessidade de cada um tem. Agora vamos aos nossos lares. Vamos adentrando cômodo por cômodo, que fique todo iluminado o nosso lar e se estenda também às pessoas que lá se encontram. Vamos aos hospitais, que Deus possa colocar o irmão amigo ao lado daquelas pessoas que sofrem, aliviando suas dores do corpo e da alma. Vamos também aos asilos, nossos irmãos velhinhos, todos eles possam ser amparados. E também, Pai, que possa dar resignação e paciência às pessoas que lá trabalham. Agora vamos ao nosso local de trabalho. Vamos adentrando com respeito e gratidão, que fique tudo iluminado no nosso local de trabalho e se estenda também aos amigos que lá estão. Agora você que tem um ente querido, um amigo, e essa pessoa está com problemas, vá com seu pensamento até ela. Use toda a sua vontade, todo o seu amor. Leve toda essa energia a essa pessoa. Que assim seja. Pai nosso que sais do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Pai. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Tenham todos uma boa noite e um feliz retorno aos seus lares. Que assim seja.